Nesta aula eu vou apresentar a ASP.NET Core Web API. O que é Web API e qual a diferença entre o Web API e o MVC? De forma bem resumida, usamos o MVC para criar aplicações web onde teremos dados e suas visualizações exibidas em páginas HTML. Já a Web API, ela é usada para criar serviços aderentes à arquitetura REST que retornam apenas dados que poderão ser consumidos por diversos tipos de clientes. Antes da ASP.NET Core, a Web API e o MVC eles eram muito parecidos. Ambos seguiam o padrão MVC e usavam controllers e actions. A diferença básica era que a Web API não tinha um mecanismo de views razor. Em vez disso, ela foi projetada para ser usada com APIs REST. Já o MVC, ele foi projetado para aplicativos web com front-ends em HTML. Na ASP.NET MVC 5, nós tínhamos dois tipos de controladores. Um para atender a Web API e outro para atender o MVC. E esses controladores, os recursos, eles estavam em namespaces diferentes. E nós tínhamos também duas configurações de rotas distintas. Um para controllers MVC e outro para controllers Web API. Isso na ASP.NET MVC 5. Na ASP.NET Core, a Web API e o MVC agora eles estão integrados e agora nós temos apenas uma classe controller, tanto para a Web API como para a MVC, e eles usam o mesmo roteamento. Vai continuar apenas a diferença no tipo de projeto para o qual você quer desenvolver. Você quer criar aplicações web com dados e visualizações HTML? Então você vai criar um controller MVC. Você quer criar um serviço que retorna dados que podem ser consumidos por diversos clientes? Então você vai usar um controller Web API. Dessa forma, a ASP.NET Web API ela é um framework para construir serviços HTTP aderentes ao estilo REST sobre a plataforma .NET, onde REST é um estilo de arquitetura para a concepção de sistemas distribuídos. REST significa transferência de estado representacional. E ele é um estilo de arquitetura, como foi falado, e ele define algumas restrições para que um serviço seja aderente ao estilo REST. As quatro principais são as seguintes: ser stateless, possuir resources, URI e ter uma representação. Se você parar e pensar, você vai perceber que, embora o REST ele não esteja restrito ao HTTP, essas restrições elas se encaixam muito bem na arquitetura web. Então, analisando essas restrições, nós vemos que a web e o HTTP se adequam como uma luva ao estilo REST. Então, vamos dar uma olhadinha na arquitetura web. Então, a web ela é construída com base em quatro conceitos: resources, URIs, representação e metatype. Resources é um recurso que possui uma URI. Já a URI seria a chave primária para o recurso, o seu endereço, a sua localização. A representação seria o instantâneo do estado de um recurso em um ponto no tempo. Seria aquilo que você obtém naquele exato momento. E o mediatype seria o formato específico da representação. Por exemplo, uma imagem, um texto, um HTML, um XML, um arquivo binário. Então, essa
é a arquitetura básica da web. Percebeu que ela se encaixa ao Studio REST? Vamos agora analisar um cenário típico que ocorre em qualquer aplicação web, onde nós temos uma requisição sendo feita a partir do cliente para o servidor que me devolve uma resposta. Eu tenho um request e um response. Isso é um cenário típico. No protocolo HTTP, tá, que é aderente ao estilo REST, no request eu vou ter o resource, né, que vai definir o protocolo que eu estou usando, o HTTP, a URI, que vai definir o endereço, a localização do recurso, tá? E junto com o request eu tenho o tipo de requisição, tá? A localização que eu estou querendo obter, né? A minha requisição, aí a definição do host, do protocolo, né? E dos dados que eu estou enviando. No response eu tenho o retorno aqui do HTTP, né? Do status, que eu vou falar disso a seguir. Eu tenho a localização, né? E eu tenho a representação, né? Que seria o instantâneo do estado do recurso que eu estou querendo obter. No caso aqui, eu estou enviando um request post, tá? Para criar um recurso. Então, a resposta indica que o recurso foi criado, né? E o retorno me dá a representação. Então, aqui eu digo que, usando aqui a nomenclatura REST, que toda vez que eu acesso um recurso na web, eu estou fazendo uma transferência de estado, tá? Que daí vem o nome do acrônimo REST, que é transferência de estado representacional. Aqui eu representei uma requisição POST. Para mim fazer e acessar recursos na web, eu utilizo os verbos HTTP. E os principais são o GET, que é utilizado para retornar uma informação. Então eu posso obter, no caso aqui, diversos produtos ou apenas um produto. O POST, tá, que é um verbo HTTP utilizado para criar um novo recurso. Tá? O PUT, que é utilizado para atualizar um recurso existente. E o delete para deletar um recurso. Quando eu utilizo esses verbos, geralmente eu tenho códigos de status que vão me informar qual é o estado retornado. Então, esses códigos eles vão indicar o resultado da requisição. Então, eu tenho 5 faixas de códigos de status e cada uma delas tem um significado. A faixa que inicia do 100 em diante é uma faixa de informação. De 200 em diante é uma faixa que vai indicar que houve um sucesso na requisição. 200, 201, né? De 300 em diante é que houve um redirecionamento na requisição. De 400 em diante é que houve algum erro no cliente, como 404, página não encontrada. Ou de 500 em diante, indicando que houve um erro na requisição no servidor, como 500, erro interno do servidor. Então, isso acompanha, né, sempre no cabeçalho da requisição o status quando eu uso um dos verbos HTTP. Outra coisa um conceito que é importante, que são os media types, tá? Que estão definidos nos headers HTTP e descrevem o conteúdo que está sendo enviado ou recebido. Geralmente, eles são descritos pelos verbos accept e content type. Então agora eu vou mostrar algumas representações usando os principais verbos, né? Então quando eu tenho um HTTP GET, eu estou querendo obter informações de um recurso. Então no cliente eu dou um GET livros, né, indicando o protocolo e o endereço
do recurso. E aqui o serviço, o response, ele me dá aqui o código de status de retorno, que é 200, que foi OK, e me dá o retorno. Tá? Isso seria para obter livros, e para obter um livro específico, eu apenas tenho que especificar um código, né, para ele me obter apenas um livro, e o retorno basicamente vai ser o mesmo, só que em vez de muitos livros, vai retornar um livro só. Para criar um recurso, eu envio um post, né, passo aqui a minha URI, defino o content e o content type que eu estou passando e os dados do que eu quero criar. E o retorno vai me dar aqui o código de status, definir aqui o meu retorno. Para alterar um recurso, eu dou um put. Informo aqui a URI do recurso. Né? Então, a representação da response ele me retorna aqui. E para deletar, eu uso o delete. Para excluir um livro, eu passo aqui a URI, né? A requisição, e o retorno vem no response. Dessa forma, né, eu posso dizer que a Web API ela pode ser vista como um conjunto de serviços expostos via HTTP com o objetivo de integrar a aplicação que você está criando a diversos tipos de clientes. Ou seja, ela pode ser consumida por navegadores, por tablets, por smartphones, tá? Qualquer um que queira usar seu serviço. Esses serviços eles são usados como requisições HTTP e retornam a resposta num formato específico. Geralmente o padrão é o formato JSON. Tá? E essa resposta ela pode ser uma informação como aqui seria livros, pode ser um arquivo, uma música, né? Um texto. Tá? Então, e o cliente que vai consumir isso pode ser uma página web com JavaScript, CSS, HTML, uma aplicação desktop também, uma aplicação mobile. Correto? Então, esse seria um conceito da Web API. E as vantagens que a Web API da implementação ASP.NET Core oferece, podemos listar algumas vantagens, como por exemplo, na Web API da implementação ASP.NET Core, eu estou criando serviços usando recursos HTTP. Ele vai expor esse serviço a uma gama de clientes, ele vai funcionar com verbos HTTP padrão, o get, post, put, delete, tá? Permitindo assim as operações CRUD. Ele dá um suporte completo ao roteamento. A resposta gerada no formato JSON ou XML pode ser definida usando aqui os type format, né? o media type format. Nós podemos hospedá-lo no IS, fora do IS, agora na ASP.NET Core, em qualquer servidor. Tá? Ele dá suporte ao Model Binding, à validação, e ele suporta o OData. Então, o Framework Web API permite que você crie serviços aderentes ao padrão REST, né, de uma forma muito fácil usando a ASP.NET Core. É isso que eu vou mostrar nas aulas seguintes. Até lá!